Deus, somos agradecidos, ó Pai, por fazermos parte disto, de estar nesta família, de sermos reconhecidos por Ti aqui, ó Pai. Enviados por Ti para sermos adoradores, representantes do céu aqui nesta terra, ó Pai. Obrigado, porque isto mostra que o Senhor confiou em cada um de nós e nos colocou aqui, nos deu a Tua palavra, nos deu o melhor que o Senhor podia nos dar. E nós estamos agradecidos nesta noite por fazermos parte disto, do Teu plano aqui na terra. Obrigado por mais este culto, dê-nos um bom tempo em Tua presença, enquanto nós cantamos, ouvimos a Tua palavra, espíritos prontos para Te ouvir, um pregador ungido para nos ajudar. Pedimos isto com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Vamos começar cantando o número 112. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei. Número 112. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só Teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar. Isso. Louvar-te-ei, te exaltarei por Teu amor. O céu, o mar, a flor, gotas de chuva a cair, o passarinho cantor, uma criança a sorrir, tudo é belo, eu sei, da criação do Senhor, pois mais lindo, ó grande Deus, é Teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por Teu amor. Louvar-te-ei, te exaltarei por Teu amor. Só o Teu grande amor faz a minha alma cantar, pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par! Muito feliz irei por toda a vida falar das maravilhas deste amor tão singular, das maravilhas deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por Teu
bom ouvir vocês cantarem, isso é muito bom. 282. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Vamos cantar com alegria em nossas almas, em nossos corações. Número 282. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, fui combate na fé e no amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta vida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É muito bom poder estar na casa do Senhor para adorar a Ele nesta noite, noite em que o povo se reúne para adorar ao nosso Deus. Deus continue abençoando os irmãos que nos visitam. Para nós é sempre uma honra, uma satisfação ter cada um de vocês conosco. Lembrando que os nossos dias e horários de cultos aqui são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, Escolinha das Crianças inicia às 8 horas da manhã e logo após a escola dominical. À tarde, após o almoço, nós temos o trabalho com os adolescentes, às 13 horas. E às 16h30, o companheirismo com a mocidade e toda a igreja. Às 18 horas, o culto da noite. Nós temos culto ali em Taguatinga também, todas as terças, os nossos cultos ali iniciam às 19h30 e aos sábados às 18 horas. Amanhã teremos culto ali em Taguatinga às 18 horas. Lembrando que todos os nossos cultos são transmitidos através da nossa página pela internet. Nosso endereço é tabernaculodafedf.org.br, tabernaculodafedf.org.br. Nós também temos o nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar todos os dias pela rádio Redentor AM 1110, das 7 às 7h30 da manhã. Culto
culto doméstico em nossos lares pela manhã. Aonde nós não conseguimos conectar o rádio na AM, você tem a opção de acessar a nossa página e ouvir o programa Fé para Vencer através da nossa página. Nós queremos enviar o nosso abraço, o nosso Deus os abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite através da nossa página. Lá na Alemanha, o irmão Manuel e a irmã Lourdes Picotto em Frankfurt, também a irmã Conceição Picotto em Frankfurt e também a irmã Ângela em Frankfurt. Na Itália, a irmã Roseta Graziani em Palermo, o irmão Vicêncio e a irmã Dorcas e família em Lentini. No Distrito Federal, o irmão José Correia e a irmã Febe no Riacho Fundo 2, a irmã Sara em Ceilândia, o irmão Inaldo e família em Ceilândia, e também o irmão Eupídio e família em Ceilândia. Em Goiás, o irmão João Leite e a irmã Augustinha no Jardim Gá, o irmão Fernando e a irmã Josiane no Jardim ABC, o irmão José Neto no Novo Gama, o irmão Elcio Cunde, a irmã Arielle, Gabriel e Rebeca Cunde, também o irmão Jorge Cunde e a irmã Divani Cunde, em Minas Sul, a irmã Maria Teles em Uruaçu, a irmã Yara no Jardim Gá, a irmã Ruth e Anália no Valparaíso, a irmã Irene no Jardim Gá, o irmão Arlindo Fernandes Lima em São Miguel do Araguaia e também a irmã Adriana Félix e família no Jardim Gá. Em Minas Gerais, a irmã Milza e família em Teoflotone, o irmão Rafael e a irmã Daiane em Teoflotone e o pastor Júlio César da Silva e família em Caldas. Em São Paulo, o irmão José Pereira e a irmã Jaria em São Paulo, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura em Araçatuba, o irmão Francisco e a irmã Luzinete no Glicério, e o irmão João Cassário e Clarice Cassário em Lourdes, e outras 40 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando a todos nós nesta noite. Nós cremos que Deus dará aquilo que nossos corações estão almejando nesta noite. Há um agradecimento, o irmão Regimilton e família agradece a Deus por sua viagem de retorno, que ocorreu tudo bem, graças a Deus. Que Deus receba a sua gratidão, irmão Regimilton. Convidaria o irmão Magno para vir orar. Também o irmão Antônio e a irmã Marisa notifica as suas ausências no culto de hoje e do domingo, né? Por motivo de viagem, pede oração. Nós vamos orar por este nome que veio pela lista, oração pela família Camimura. Se você tem uma necessidade nesta noite, não enviou o seu nome por escrito, mas você quer fazer isso conhecido diante de Deus nesta hora, levante uma de suas mãos. Deus conhece o desejo que há em seu coração. Pai Celestial, estamos tão gratos a Ti pela Tua bondade, Senhor. Ó Deus, como nós temos visto a mão do Senhor cuidando dos Teus filhos, cuidando de nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos, Senhor, quando estamos, Senhor, em necessidade, nós sabemos a quem recorrer. É em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, Pai Celeste. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é a nossa libertação. Se simplesmente nós confiarmos no Senhor, Pai bendito, o Senhor faz mar vermelho se abrir, o Senhor faz sol parar, o Senhor faz defunto 4 dias na sepultura levantar, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos a confiar, Pai bendito, que no Senhor nada, Senhor, tudo é possível, Pai bendito. Ó Senhor, esses nomes que chegaram aqui, ó Deus, o Senhor conhece as necessidades. Também, ó Deus, colocando o nosso irmão Remi Godoy ali no seu lar, Senhor. Ó Pai Celeste, o Senhor conhece o clamor, o desespero que está no coração de cada um dos seus filhos, Senhor. E nós sabemos que o Senhor ouve, como o Senhor ouviu o povo de Israel. O Senhor ouviu eles ali passando dificuldades, luta por causa de Faraó, mas o Senhor ouviu os gemidos deles.
E o Senhor enviou socorro, ó Pai bendito. E nós cremos que o Senhor já está enviando socorro também para os teus filhos que estão clamando nesta noite, Pai. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos pela tua bondade, por cada cura, por cada libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, também te pedimos que o Senhor abençoe as ofertas para o teu serviço. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. Eu estava olhando com os olhos da fé, e ao meditar em meu coração, eu vi uma cruz sendo carregada, e um homem cansado a cair no chão, e uma multidão que eu acompanhava, trazia um martelo e cravo nas mãos. Só não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota de sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido esta salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. God called His church and separated from the world for that very purpose. Deus chamou sua igreja e a separou do mundo para aquele propósito. And He gave it a law, and it must be holy. He said, I am holy, and you must be holy. And without holiness, no man shall see the Lord. God said that Himself. E Ele lhes deu uma lei, e ele devia ser santo. Ele disse, eu sou santo, e vocês devem ser santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus disse assim, Ele mesmo. And He called this people to be this type of people, but they had forgotten about it. E Ele tinha chamado este povo para ser esse tipo de povo, mas eles tinham se esquecido isto. They had forgotten His laws, and they'd forgotten their morals. Eles tinham esquecido suas leis, e eles tinham esquecido sua moral. The women out in the street, Israelite women, out there, each one expecting to be
conceived by the Holy Spirit to bring forth the Messiah, and then acting like that. Their character was terrible. As mulheres na rua, mulheres israelitas lá fora, cada uma esperando a conceber do Espírito Santo para gerar o Messias, e então agindo daquela maneira, o caráter delas era terrível. I want to stop here a minute to say it's the same thing among our people today that call themselves Christians. Eu quero parar aqui um minuto para dizer que é a mesma coisa entre o nosso povo hoje, que a si mesmos chamam cristãos. Their character, if you would only realize. O caráter deles, se vocês pudessem somente imaginar. One time in the South, I read a story from down here when they used to have slaves. Certa vez no Sul eu li uma história daqui onde eles costumavam ter escravos. They'd take those people and sell them on the market just like you would a used car. Eles pegavam aquelas pessoas e as vendiam no mercado exatamente como você faria a um carro usado. And then there was a buyer, a broker, who would come by and pick up these slaves and trade them, and just like you would a car or something. E daí havia um comprador, corretor, que vinha por ali e pegava esses escravos e os comercializava. E simplesmente como você comercializaria um carro ou alguma coisa. And those slaves was away from their home country. They were from Africa. E aqueles escravos estavam longe de sua terra natal. Eles eram da África. Boers kidnapped them, brought them over here to the islands, and then smuggled them into the United States and sold them for slaves from out in Jamaica and around. Os Boers os levavam à força, os traziam aqui para as ilhas, e daí os introduzia clandestinamente nos Estados Unidos e os vendia por escravos vindos da Jamaica e dos arredores. Now we find that those people were sad. They'd been kidnapped from their own home. Agora nós observamos que aquelas pessoas eram tristes. Elas tinham sido tiradas à força de sua própria terra. They'd been taken out by an enemy, and they were sad. Eles tinham sido levados para fora por um inimigo e eles ficavam tristes. Never see their husband no more, their wife no more, their father, mother, their children. They were absolutely, they had to whip them with whips to make them work, for they were sad people. Elas jamais veriam seus esposos ou suas esposas, seus pais e mães, seus filhos. Eles eram absolutamente, eles tinham que açoitá-los com chicotes para forçá-los a trabalhar, pois eles eram pessoas tristes. And one day, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio estarmos em tua presença, Senhor, reunidos aqui neste lugar para te adorar, Jesus, em espírito e em verdade. Nós viemos para ouvir a tua palavra. Já temos ouvido tantas coisas maravilhosas de ti, entoado esses belos cânticos, e agora, Senhor, queremos ouvir mais. Abra os nossos entendimentos espirituais para compreender as Escrituras, compreender a tua palavra. Abra os nossos corações para recebê-la. Unja-nos, Pai, aquela mesma unção que o Senhor estava sobre ti quando o Senhor entregou estas verdades para nós. Unja-nos com teu poder. Nós pedimos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus continue nos abençoando, irmãos.
bom estar aqui e ver o esforço que vocês fizeram para vir, mesmo com chuva, né? Mas muito esforço, muitas bênçãos. O profeta sempre tinha esse slogan, que ele valorizava muito o esforço que a igreja fazia para vir à casa de Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. Deus abençoe os irmãos em casa, nos acompanham também através de nossa página na internet. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. É comido por João um livrinho trazido do céu. João é o tipo da noiva. Ele comeu o livrinho. E nós também comemos esse livrinho, né, chamado Bíblia. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Brana disse que esse anjo é o próprio Cristo. Desceu para trazer essa comissão para o sétimo anjo transmitir para nós esta mensagem. Apocalipse cumpriu-se nesse dia. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O livro não estava fechado, ele trouxe aberto para o sétimo anjo pregar. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões, Brana diz, cada selo foi um trovão rebumbado, revelado. Verso 4, sendo ouvida dos 7 trovões, as suas vozes sendo ouvidas. Eu ia escrevê-la, João, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Não era para João, era para o sétimo anjo. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora após a abertura destes selos da palavra. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Todos os segredos seriam revelados quando o sétimo anjo trouxesse a sua mensagem. Senhor Jesus, abençoa-nos, Pai, enquanto vamos estudar a sua palavra. Abra os nossos corações para recebê-la, Pai, dentro de nós, com o perdão de nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Aleluia. Nós vamos prosseguir nesta noite, irmãos, o estudo da mensagem, o sétimo selo. Estamos estudando nas sextas-feiras. Nós estamos no parágrafo 275, vamos continuar nesta noite, página 515 desse compêndio da Voz de Deus, parágrafo 275. O profeta conta que
quando ele estava lá no mato caçando, tirando o carrapicho das suas calças, e esta série, 7 anjos, desceu lá para tratar com ele. Como está escrito na Bíblia, que a palavra vem aos profetas. Não são os profetas que vai correr atrás da palavra, não. Seria falso. A palavra vem aos profetas. Você pode ler na Bíblia, em todas as referências de profetas, acontecimento profético. Você nunca vê um profeta correndo atrás da palavra, mas sempre a palavra vinha aos profetas. Veio a Moisés na sarça ardente, veio a Jeremias, a Elias, a Malaquias, abria a boca, eles abriam a boca e falavam inspiradamente. Muitos nem sabiam o que estavam falando, propriamente dito, como o profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6, 7, quando ele disse: uma virgem conceberá. Isso é fora de lógica, virgem conceber, sem ter relação com um macho. Falava sem saber o que estava falando, mas falava inspiradamente pelo Espírito de Deus, e aquilo se cumpria, como era profetizado. Então a palavra sempre vem aos profetas. Nós vamos prosseguir aqui no parágrafo 275 da mensagem O Sétimo Selo. Esse episódio, esse acontecimento tão lindo que ocorreu com o nosso profeta lá no mato, quando ele estava caçando com alguns irmãos, ao ponto destes anjos vindo do oeste para o leste, tomá-lo e erguer nos ares, e ele se envolver com esta constelação. Veja como ele descreve aqui a partir do parágrafo 275. E vocês notaram aquele anjo em particular, ele fala entre os 7 anjos, o 7º chamou mais a atenção dele, porque o 7º era sua teofania, identificava, falava mais com o seu ministério. Então ele identificou mais com o 7º dessa constelação de 7 anjos que veio trazer trazer para ele a comissão para ele entregar esta mensagem para o mundo como ele entregou. Aquele anjo em particular, ele está falando do 7º, eu disse lá, era um anjo estranho. Para mim ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disto? A congregação diz amém. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. O 7º anjo significava mais para mim, diz ele, do que os demais, do que o 1º, o 2º, porque aquele 7º era sua própria teofania, seu ministério, que identificava com o seu ministério. Lembram-se? Eu disse, ele tinha o peito estufado, corajoso, né? Símbolo da águia corajosa, página 516. Assim estava voando em direção ao leste. O leste é onde
localizava o tabernáculo Branham. O irmão Branham estava no oeste, e eles estavam voando em direção ao leste, ou seja, convidando o irmão Branham a voltar para o leste. E nesse tempo o irmão Branham tinha mudado para o oeste, para o Arizona. Vocês se lembram desta maneira? Eu disse: isto me apanhou. Veja, isso foi um acontecimento muito tremendo para o profeta. Portanto, isso diretamente, esse episódio não tem a ver conosco diretamente. Esse é um episódio que já aconteceu, já está no passado. Ele tinha a ver diretamente com o irmão Branham, o sétimo anjo. Isto é trazendo para ele a comissão, para ele trazer esta mensagem tão doce, tão maravilhosa, que hoje nós temos em mãos. Então isso foi um acontecimento, né? E ele foi levantado nisso. Isso me apanhou, me suspendeu. Lembram-se disto? O Branham tinha já contado isso para a igreja. O tomou, levantou nos ares, e ele se tornou envolto naquilo. Sabe por que essas coisas aconteceram, irmão? Porque ele estava no Espírito. Aí vem para nós a grande necessidade, eu, você, cada um de nós, estarmos no Espírito. Lá ele estava caçando animais ali no mato, ele mais 2 ou 3 irmãos, ele conta isso em outras mensagens, tirando o carrapicho de suas calças no meio do mato. Mas ele estava no Espírito ali naquela caçada. Isto deve falar aos nossos corações que o cristão, onde quer que ele esteja, ele deve estar no Espírito. Porque se Deus tiver alguma coisa para nos dar ali, Ele vai nos dar pelo seu Espírito, através do seu Espírito. E se nós não estiver no Espírito dele, aquilo passa por alto e nós não vamos ter aquela bênção que era para ter naquela viagem, naquele lazer. Ali ele estava caçando, é o momento de lazer dele. Mas ele já falou isso em outras mensagens. Ele disse: quando eu digo para vocês que vou caçar, ele disse, isso é um termo que eu uso, mas eu vou para o mato para ouvi-lo, para ver o que ele tem para mim, que é lá no mato, lugar mais reservado ali, é que sempre ele vem e me fala aquilo que eu preciso. Ele disse, às vezes eu levo uma caderneta, quando eu esqueço de levar um papel, eu escrevo até na coronha da espingarda, e depois eu venho, confiro com a Bíblia. Ele não entregava para a igreja de qualquer jeito, conferia com a Bíblia, se aquilo encaixava com a Bíblia ou não. Ele era muito cuidadoso. Mas o que eu achei lindo nesse estudo aqui, isto me apanhou, me suspendeu no ar, essa constelação de anjos, essa nuvem, o tomou e o suspendeu. É o parágrafo 275, isso, é o final do 275, né? A página 516. O irmão Branham, como já estudamos aqui várias vezes, ele é nosso irmão mais velho, ele é nosso modelo, pelo menos deve ser,
na vida cristã. Modelo na vida cristã, na vida espiritual. Ele disse: eu andarei em espírito, falarei em espírito, cantarei em espírito, viverei em espírito, e tudo que Deus tiver para mim virá pelo Espírito. Deve ser o nosso segredo também. Porque Ele nos encontrando no Espírito, não no nosso espírito. Você sabe, há uma tremenda mensagem que o pastor Euclides Paro pregou sobre os 3 espíritos: o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito do diabo. O espírito do homem, o pastor Euclides mostrando pela Bíblia, pela mensagem, é o pior que tem. Ele não respeita Deus, não respeita o diabo, ele trabalha em cima da conveniência. Quando lhe convém, ele fica do lado do diabo. Quando lhe convém, ele fica do lado de Deus. Mas em João 3,3, Jesus vem nos oferecer uma mudança de espírito, um novo nascimento, que é uma transfusão de natureza, transfusão de espírito. Eu preguei segunda-feira lá na casa do irmão Manuel sobre isso. Nós temos bons médicos no Brasil que faz transplante de coração, transplante de córneas nos olhos, transplante de fígado, mas nós temos um grande Deus que faz transplante de espírito. Nosso Deus faz transplante de espírito. Ele pega esse espírito ruim, que nós nascemos com ele, essa natureza ruim, tendente a coisas más, e nos dá um novo espírito. Aliás, está registrado em em Ezequiel capítulo 11. Deus nos dá um novo coração com um novo espírito. Ele faz transplante de espírito. O irmão Brana mesmo conta, ele disse: eu quando nasci, eu era tão ruim, tão mal, que uns meninos uma vez me bateu no caminho da escola, e eu peguei e fui para casa. Eu não chorei de jeito nenhum, porque eu tinha natureza tão má que eu não chorava. Meu pai me golpeava, eu caía no chão, apanhava todo machucado e levantava de novo, ele tornava a me golpear, e não chorava de jeito nenhum. Eu era mau, filho de um irlandês cruzado com a Índia. Ele disse: porém, quando Deus cruzou o meu caminho, minha vida mudou. Ou seja, ele fez uma transfusão de natureza em mim, me deu do seu espírito, injetou dentro de mim, do meu espírito, o seu espírito, a sua natureza, e isto mudou minha vida. Muda. Ele disse, ele chega a dizer, lá na pergunta e resposta número 4, ele fala isso. Ele chega a dizer assim: eu creio que não existiu ninguém pior, com a natureza mais má do que a minha, mas Deus fez uma transfusão de natureza em mim. E aqui, já um homem mudado, um homem transformado, um homem já que estava dirigido não pelo seu próprio espírito, mas pelo Espírito de Deus, recebe essa visita de seres celestiais, anjos de Deus, com o próprio Cristo, formando o rosto de Cristo nesta nuvem. Ele disse: isso me apanhou e me suspendeu. Ele sentiu envolvido nisto, o apanhou e me ergueu nos ares.
Aleluia. Oh, irmãos, isto é para mim, isso é para você também. A mensagem destes anjos, tão poderosa, nos envolvendo nela, isto nos apanha também do baixo e nos ergue a viver mais alto, espiritualmente falando. Sim, você crê nisto? Esta mensagem veio para isto. Ela veio para nos apanhar do baixo e para nos erguer ao nível espiritual mais alto. Você que odiava passa a amar, você que perseguia passa a ser perseguido pela palavra, você passa a aspirar, viver em um nível mais alto, espiritualmente falando. Sua carne continua aqui embaixo, trabalhando todo dia, trazendo pão para dentro de casa, mas seu espírito não é mais um espírito terreno. Esta mensagem nos toma, ela nos levanta. Você quer sentir-se mais alto? Deixe essa mensagem entrar dentro de você. Quanto mais espaço você der a ela, que é o próprio Cristo em você, mais alta ela te levanta, espiritualmente falando. Você passa a ser uma pessoa alta, você não deixa de ser aquela pessoa questionadora, por bobagem, brigona, briguento, rilhento, qualquer coisinha está rilhando, qualquer coisinha está apelando por direito, razões. Deixa esta mensagem, que é o próprio Cristo, entrar em você. Lá foi literalmente, fisicamente, ele foi erguido. Aqui, pelo menos espiritualmente agora, isso deve nos erguer, para depois sermos erguidos literalmente, fisicamente, no arrebatamento. Lá vai ser literalmente, mas aqui agora é espiritual. Se você viver no espírito que o irmão Brana viveu, devemos ler essa mensagem devagarinho, para captar essas coisas. Senão a gente passa por cima. Você quer ser um marido mais alto? Uma esposa mais alta? Sair desse comportamento de ralé, de briguinha em casa? Lar se tornar um palco de guerra? Entre no Espírito. Entre no Espírito que o irmão Brana entrou. E você vai ser erguido a um nível mais alto. Vai ser levantado a um nível mais alto. Mais alto. Como aquela águia que ele conta, que ela foi pressionada pela tempestade a descer. E o esquilinho lá embaixo sorrindo dela, fazendo galhofa com ela, mas de repente, quando passou a tempestade, ela deu uma sacudida nas penas, enxugou assim, e deu um batido de asa e começou a subir, que por fim o profeta teve que pegar os binóculos de lente de aumento para ver ela lá em cima, só uma pintazinha, lá nas alturas, porque lugar de águia não é no baixo. Lugar de águia é nas alturas. Até o seu ninho ela faz nos píncaros dos montes. Até seu ninho. Esta mensagem, irmãos, me permite falar mais uma vez. Não fica cansativo, não. Esta mensagem encarnada em nós
ela nos levanta. Nos levanta de apetites errados. Eu preguei segunda-feira lá no culto, na casa do irmão Manuel, no culto, que Deus faz transplante, essa mensagem faz transplante de espírito em nós. Ela fez transplante do espírito de Maria Madalena. Ela foi na clínica de Jesus. Quando saiu da clínica de Jesus, aquilo de errado que ela fazia, ela nunca mais fez. Transplante na vida do Zaqueu, que era um ladrão. Transplante de espírito. Quando Zaqueu saiu da clínica de Jesus, ele podia passar por cima de coisa alheia, que ele não tinha mais apetite de roubar. Ele era ladrão de dinheiro, ele podia passar em cima de dinheiro e não tinha apetite de roubar, porque ele sofreu um transplante de espírito. Irmão, faça valer sua vida nesta mensagem. Vamos fazer como Billy Robson. Billy Robson diz: Senhor, ou o Senhor me dá isto, ou então o Senhor vai voltar aqui e vai me encontrar um defunto, mas eu não largarei de buscar isto. Porque se o Senhor fez isso com alguém lá no passado, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo hoje. Se o Senhor fez transplante de espírito em alguém lá no passado, o Senhor vai fazer em mim também. Você crê nisto? Que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então essas coisas não devemos ler para criar ismos, mas ler bem devagarinho para você pegar o néctar disto, e puxar para você e dizer: Deus, eu quero isto para mim. Eu quero ter esses resultados. O irmão Brana estava no Espírito do Senhor, e por ele estar no Espírito do Senhor, esta constelação de anjos veio a ele, lá no mato, caçando. Ele estava caçando, enquanto tirava carrapicho das pernas, ele não estava lá ajoelhado. Muitas pessoas pensam que para estar no Espírito tem que estar ajoelhado. Oh Deus, não. Para estar no Espírito, Jesus disse: vivei em Espírito. Para estar no Espírito, basta você estar meditando. Você está trabalhando lá na empresa, meditando na palavra. Você está dirigindo o seu carro, meditando na palavra. Diz o irmão lá do Canadá, dos crentes da Bíblia, esqueço o nome dele, irmão. Ele contou, irmão Biscoe. Ele viajou com o irmão Brana várias vezes, irmão Biscoe. E ele disse que às vezes, dirigindo ao lado do irmão Brana, de repente ele mudava toda a sua feição, assim, ficava pálido. Uma vez ele estava com seu filho José no colo, caçulo. José era pequenininho ainda. O poder desceu nele assim de uma forma tremenda, que ele teve que jogar o menino para lá, em cima do sofá, senão o menino seria torrado ali, se ele mirasse os olhos no menino. Poder de Deus. Eu estou com uma fita aí do testemunho de Billy Paul. Eu ganhei essa fita agora há poucos dias. Testemunho de Billy Paul. E Billy Paul conta que às vezes as pessoas chegavam para ele, para o irmão Brana, nem precisava dele pôr a mão, só das pessoas olhar nele, já era curada.
já jogava as muletas fora, eram curadas. Billy Paul contando, porque Billy Paul assistiu tudo o trajeto do pai dele, onde o pai dele estava, ele estava. Isto porque não vamos fazer dele um extraterreno, não. Ele era um homem que tinha esposa, tinha filhos, trabalhava, cortava grama. Ele era um homem como eu, como você, comia. Porém, era um homem espiritual. Pense nisto, irmãos, o valor de estarmos no Espírito. Esta constelação de anjo me apanhou e me suspendeu. Lembram-se disso? 276 agora, o parágrafo 276. Aqui está aquele com o 7º selo, aquele anjo que trazia o 7º selo. A coisa que eu tenho desejado saber a vida toda, amém? Esses outros selos significaram muito para mim naturalmente. Mas vocês não sabem o que este tem, o 7º selo, tem significado por uma vez na vida. Irmão Brana bate no púlpito várias vezes. E eu orei, clamei a Deus. Eu depois daquela reunião em Fênix, qualquer das pessoas lá comigo sabe, eu pernoitei nas montanhas. Daquele dia em diante, o irmão Brana não teve mais sossego. Ele não teve mais sossego. Vamos meditar aqui agora. Do dia que você recebe o batismo do Espírito Santo em diante, você não tem mais aquela paz, sossego. Quer escrever isso? Escreva na página branca de sua Bíblia. Você não será mais aquela pessoa sossegada, despercebida. Você não terá mais aquela paz, tranquilidade, paz inocente. No dia que você tem um encontro com Deus, como o irmão Brana teve. Naquele dia para frente você passa a ser uma pessoa desesperada. Intimamente, às vezes conversando com alguém, sorrindo até, mas lá dentro da sua alma arde aquele desespero, porque você viu a Deus. E o irmão Brana disse na mensagem aquele dia no Calvário: não há ninguém que já visitou o Calvário e possa continuar a ser a mesma pessoa. Ela é diferente. Você perde aquela paz de dizer: acaba não, mundão, tá tudo bom. Não, você acaba com esta paz dessa forma. Você passa a ser uma pessoa preocupada, convencida e preocupada. Aliás, o profeta chegou a pregar uma mensagem com esse título: convencido e depois preocupado. Então ele está dizendo aqui no 278, 277, eu orei e clamei a Deus, depois daquela reunião em Fênix, qualquer das pessoas lá comigo sabe, eu pernoitei nas montanhas. Certa manhã eu me levantei e subi no Cânion Sabino, numa montanha lá muito alta, aquelas grandes montanhas escarpadas e altas, e subi lá. E há uma pequena trilha, depois de se haver começado, que leva para a montanha Lemon, que é uma caminhada de 30 milhas, aproximadamente 48 quilômetros, com aproximadamente 30 pés de neve lá em cima, aproximadamente 9 metros. Deste modo, em cima da montanha, bem cedo antes do amanhecer, subindo por esta pequena trilha, rolando pedras à medida que avançava, senti-me guiado a virar nesta direção,
e virei e subi em algumas grandes rochas cheias de pontas, ó que coisa, centenas de pés de altura, e me ajoelhei entre essas rochas e coloquei essa Bíblia e coloquei esse livro, esse pequeno bloco de papel. O irmão Brana mostra sua Bíblia e o bloco de papel. Eu disse: Senhor Deus, o que significa essa visão? Ele ficou preocupado com aquilo, que ele tirou a paz dele, o sossego dele. Eu disse: Senhor, isto significa minha morte? Chegou a preocupar até com a sua vida. Vocês se lembram, 280, vocês se lembram, eu lhes disse, achei que podia significar minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Foi uma explosão muito grande lá na montanha. Vocês se lembram disto? Quantos sabem disto? Ouviram falar disto? A congregação diz amém. Ora, claro, veja, todos vocês, e achei que pudesse significar minha morte. E então no cômodo eu disse: que foi isto, Senhor? O que significa? Significa que vou morrer? Se for, muito bem, eu não contarei à minha família, somente permita-me prosseguir. Veja, se minha obra está terminada. Eu disse: agora, que foi isto? Mas ele enviou uma testemunha de volta. Vocês se lembram de eu lhes dizer que não era isto, era o avanço de meu trabalho? Não era a morte dele, era o avanço do seu trabalho, do seu ministério. Oh, vocês entendem? A congregação diz amém. Estão vendo? E sentado no Quênio Sabino, o Pai Celestial sabe disto, tão verdadeiramente quanto vocês veem isto acontecer. Estes anjos desceram e vindicaram toda a mensagem ser a mesma. Então vocês sabem se isto vem de Deus ou não. Foi-lhes predito por visão. Não pude lhes contar até os cultos terminarem, porque fui proibido. No Quênio Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas. Aquilo deixou o irmão Brana preocupado. Que é isso? Será que é minha morte? Aí ele subiu lá para as montanhas do Quênio, muito gelo, mas mesmo assim ele subiu lá, e nas madrugadas, e numa certa manhã ele estava com as mãos erguidas, e o vento tinha levado o meu velho chapéu preto, quando eu estava lá com as mãos erguidas, orando, Senhor, me ajude. Eu disse: Senhor Deus, o que isso significa? Não consigo entender, Senhor. O que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí, se for para partir. E eu só quero que a família pense que dei um passeio, e não me encontrarão. Esconde-me em algum lugar, se for para partir. Ora, deixa-me ir. Talvez José, seu filho caçula, encontre minha Bíblia aqui algum dia, e que ele a use, se for partir. Deixa-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos estendidas, e repentinamente algo caiu em minha mão. Não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei em transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é que eu fui exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. Mesma experiência. E isto caiu em minha mão, e eu olhei, e era uma espada. E tinha cabo de pérola, muito bonito,
e nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante, e era tão aguçada, ó que coisa, e pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Aquela espada que desceu, ele lá orando em desespero, pensando até que era seu fim, sua morte. De repente cai na mão dele uma espada, cabo de ouro puro. Ele disse, encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela, mas eu disse, eu sempre tive medo dessas coisas. Uma espada, pensei, que farei com isto? E neste momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem, e disse, é a espada do rei. E então eu saí disto, a espada do rei. Agora se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há só o rei, o rei, que é Deus, e ele tem uma espada que é a sua palavra, pela qual tenho vivido. Isto digo solenemente aqui de pé em seu santo púlpito, com esta santa palavra que encontra-se aqui. É a palavra, amém. Oh, em que dia estamos vivendo, que grande coisa. Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira, estando ali de pé, quando isto me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora não ouvi nenhuma voz como no meu interior falou. Tenho de lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas, esta é aquela terceira puxada. Terceira puxada, lembre-se disto. A congregação diz amém. Ele diz, tens tido tantas personificações quanto a isto que tentaste explicar. Mas disse, nem mesmo tente isto, não tente explicar não. Lembra-se disso. Quantos lembram dessa visão? Ora, está em todo lugar, está em fita e por toda parte. Foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás, foi 7 anos atrás, disse. Não tente explicar isso, disse. Esta é a terceira puxada. Mas eu, aquela voz que era do próprio Deus, dizendo, mas eu te encontrarei ali dentro. Está certo? Amém. Ele disse, não tentes explicar isto, eu te encontrarei ali dentro. É quando ele prossegue dizendo sobre aquela tenda que ele estaria pregando, esta mensagem, esses 7 sermões, os 7 selos, os 10 sermões, né? São 10 sermões que compõem os selos. O anjo disse, eu te encontrarei ali. Porém, não tente explicar. Grande problema das pessoas é tentar explicar a Deus. Deus não é objeto de ser explicado. Deus é objeto de ser vivido, ser obedecido. Não tente explicar o espiritual. As coisas espirituais não são coisas explicáveis para nós seres humanos. Paulo fala isso em Coríntios capítulo 2, que o homem, nós natural, não entendemos, o ser de fora não entende as coisas espirituais. Elas são discernidas espirituais. Por isso, para entendermos as coisas espirituais, na realidade como elas são, sem torcê-las, sem personificá-la, é preciso sermos espirituais. Uma vez sendo espiritual, você entenderá tudo o que ele disse.
o que o Senhor disse em sua palavra, sem precisar de interpretar, de bisbilhotar, de personificar, nada. Paulo chegou a dizer em Coríntios 2, o homem espiritual entende tudo. Ele discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Por isso que as pessoas lá no seu trabalho não te discernem, não te entendem. E nunca queira ser entendido. Se você for entendido pelas pessoas do mundo, é sinal que você está muito baixo, espiritualmente falando. Se essa mensagem fosse uma matéria que todos entenderiam, ela não seria de Deus. Ela não seria de Deus. As coisas de Deus é considerado loucura para as mentes naturais. É inexplicáveis, mas para as mentes espirituais, para quem tem o Espírito Santo, Apocalipse 10, 7, não é mais segredo. Depois que este mensageiro trouxe, através dessa comissão de Deus que veio a ele trouxe esta mensagem, a Bíblia deixou de ser segredo para os eleitos de Deus. Aleluia! A Bíblia deixou de ser segredo para nós. Você pode abri-la em qualquer lugar que você desejar, você entende o linguajar dela, porque você estará lendo não no seu próprio espírito, mas você estará lendo no Espírito de Deus que a escreveu. Por isso que um povo profético, que tem recebido a mensagem profética, um povo que tem sido separado pela palavra de Deus, através da coluna de fogo, é um povo inexplicável. Vocês lembram de Israel? Esta mesma coluna de fogo foi a que guiou Israel do Egito para a terra prometida. E nação nenhuma entendia Israel. Nação, eles ficavam irados. Os moabitas principalmente, quando foi para Israel passar ali por eles proibiram, fizeram de tudo, contrataram um falso profeta chamado Balaão, para impedir que Israel passasse na pátria deles, porque eles temiam, eles não entendiam o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Para eles era coisa fora do comum, porque eles eram primos, eram parentes de Israel, mas não tinham o mesmo espírito que Israel tinha. Os moabitas, você sabia que os moabitas eram parentes de Israel? Os moabitas eram filhos das filhas de Ló com Ló, filha com o pai. Veio daquele coito, com uma veio moabita e com a outra veio os amonitas. Eram primos, eram parentes, mas não tinham o mesmo espírito, e por não ter o mesmo espírito, eles ficavam zangados. As denominações hoje, meus amados, as religiões hoje, por que elas são zangadas conosco? Porque eles dizem, nós também temos Bíblia como eles têm. Nós temos teólogos mais esmerilados do que os pastores deles. Por que eles têm algo em comum? Eles têm algo de singular. As mulheres deles lá vestem decentemente, sem precisar deles estar batendo, chamando atenção. É natural delas vestir decentemente. É natural dos homens andarem decentemente, honestamente, serem fiéis aos seus cônjuges. Que força é essa? Que força oculta é essa que eles têm, que nós não temos? Os moabitas diziam um para o outro sobre Israel:
as denominações dizem umas para outras sobre esse povo de William Branham. Há uma diferença. Eles não sabem qual é a diferença. A diferença entre Israel e as demais nações era Deus. A diferença entre esta igreja e as demais igrejas denominacionais é a mesma, é Deus, é o Espírito Santo, é a revelação, é a coluna de fogo. Aleluia. Isto é que nós devemos valorizar. Ai de mim, ai de você, ai de nós, naturalizar isto que é espiritual. Você lembra de Israel? Você conhece a história de Israel? Você já leu Êxodo, Números e ali por diante. Todas as vezes que eles naturalizavam o espiritual, que era a mensagem de Moisés, eles pereciam. Eles pereciam. Datã, Abirão, Coré liderou um grupo grande de gente para naturalizar a mensagem de Moisés. O que aconteceu? A terra abriu e engoliu a todos. Deus não gosta de nós brincarmos com as coisas sagradas dele. O juízo é iminente. O preço a gente paga aqui mesmo. Saul, rei Saul, brincou, naturalizou o espiritual, que era a mensagem de Samuel. O que aconteceu com ele? Morreu um apóstata. Um apóstata. E tantos outros reis que naturalizaram a palavra de Deus para o seu dia, morreram mortes horríveis, horríveis. O próprio Salomão, que foi um exemplo, um modelo, mas no final naturalizou o espiritual e se envolveu com deuses de suas amantes. Ali a Bíblia não condena Salomão tanto pelas mulheres, mas pelos deuses das mulheres que ele se enredara. Porque o pecado espiritual é o pior que existe. O físico, você arrepende, você chora, você busca graça a Deus através do seu arrependimento. Você paga, você purga pelo seu pecado físico. Mas o pecado espiritual, que envolver com doutrinas, com outros deuses, isto é pesado demais. Foi pesado para Salomão, para Acabe, para Saul e para tantos outros. Que Deus nos ajude, irmãos. Esta espada desceu e serviu justamente na mão do profeta. Ele disse: ela encaixou perfeitamente na minha mão. Ele não estava buscando por essa espada. Ele estava orando, pensando que aquilo era o fim da sua vida. Mas, no entanto, Deus foi vindicar seu ministério, mostrando, figurando com aquela espada na mão dele. E aquela espada era das mais lindas. Ele disse: nunca tinha visto uma igual, tão linda como aquela. Nunca existiu uma mensagem tão linda como esta. E o bom de tudo, irmãos, é que eu posso dizer a mesma coisa que o irmão Branham disse. Você pode dizer a mesma coisa. Esta espada, e aquela espada lá, o irmão Branham disse, é a palavra de Deus. Ela encaixou certinho na nossa mão espiritual. Qual é a nossa mão espiritual? É o nosso coração. Essa mensagem encaixou direitinho. Eles dizem, encaixou como uma luva. Encaixou direitinho. Ao ponto de você dizer, é isto que eu estava em necessidade.
Era dessa espada que eu estava em carência. Era dessa espada para me proteger que eu precisava. Uma espada é para se proteger. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é uma espada que penetra até as juntas e medulas da alma e discerne a intenção do coração. Irmão Branham disse: essa espada é a palavra de Deus. Ela encaixou em sua mão espiritual. Essa palavra encaixou em sua mão espiritual, irmão. Essa mensagem encaixou. Ou você está reclamando, dizendo: não, ela não encaixou muito bem comigo, não. Não, ela não encaixou na mão de virgem nécia, mas em virgem prudente. Coração, na mão espiritual das virgens prudentes, sua alma vibrou. Nossas almas vibraram quando esta mensagem cruzou nosso caminho e caiu em nossa mão espiritual. Como o irmão Branham não estava correndo atrás daquela espada, nem eu nem você estava também. Nós não estávamos correndo atrás disso. Nós estávamos andando por caminhos alheios a isto. Mas um dia isto cruzou o nosso caminho e encaixou como nós precisávamos. Esta mensagem é a espada do rei. E ela encaixou com as nossas mãos espirituais. Use-a. Use-a para a glória de Deus. Diga a palavra e o teu servo será curado. Use essa espada e você será abençoado. Você será protegido. Por que que o lar do povo de Israel era protegido? Quando os lares dos egípcios haviam trevas, pestes, e o lar de um membro de Israel era protegido por causa da espada. Essa espada protegeu tanta gente ao longo da história da vida. Ela continua protegendo tanta gente, se simplesmente crermos nela, confiarmos nela e descansar, porque espada é símbolo de proteção. A palavra é a espada, ela nos protege. Amém? Glória a Deus. E aí ele prossegue, terminando. Você termina de ler em casa depois esta mensagem. Vamos orar. Irmão Magno chegou de viagem, está descansado, né? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa espada do rei que veio aos nossos corações, que caiu em nossas mãos, sem nós estar correndo atrás, mas veio normalmente. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós vemos aqui, Senhor, uma grande lição. Como isso chegou, irmão Branham? Porque ele estava no Espírito, ó Deus. Amém. Deus bendito, ajuda-nos a andar no Espírito, Pai bendito. Sim. Se nós andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, ó Deus, o Senhor vai moderar as palavras que saem dos nossos lábios, Senhor, para ir contra o irmão. O Senhor vai moderar, ó Deus amado, nossos lábios para falar algo contra a nossa esposa, Deus, ou os nossos filhos. Pai Celeste, ajuda-nos a andar no Espírito. Aleluia. Essa é a maneira de nós sermos ajudados, ó Deus. Sim. Essa é a maneira de nós obter mais, do Senhor confiar mais em nós, Senhor. Aleluia. O Senhor confiou essas coisas no irmão Branham, porque ele era um homem espiritual, Deus. Deus, ajuda-nos, ó Deus, ter esse exemplo, ó Pai. Viver espiritual, ser exemplo para as nossas filhas, ser exemplo no nosso lar, Pai. Ó Deus,
somente sendo espiritual podemos receber isso, Pai. Sim. Ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda. Senhor, nós sabemos que para encontrar com o Senhor nos ares temos que estar no Espírito, Deus. Deus, tira nós do natural. Tira. Ajuda-nos a andar 24 horas por dia no Espírito. Aleluia. Cantando no Espírito, falando no Espírito, vivendo no Espírito. Aleluia. Porque essa é a forma, Pai bendito, que nós recebemos as bênçãos do céu. Podemos ver na Bíblia aquela mulher com fluxo de sangue. Quanto tempo esperou, ó Deus, pelos médicos. Mas no dia que ela entrou no Espírito, Pai, ela foi encontrar com o Senhor e teve a saúde, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Humildemente nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos a colocar isso em prática, meu Deus. Ajuda a não ser somente ouvinte, mas lutar para viver assim, Pai amado. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Agora, lembre disso, irmãos. Estas coisas fenomenais que aconteceu na vida desse humilde servo de Deus, não foi porque ele estava buscando, correndo atrás. Isto veio como um prêmio por ele andar no Espírito. Por ele andar no Espírito do Senhor. Por ele agarrar o espiritual. Ele foi o nosso modelo, irmãos. É nosso irmão mais velho. Nosso modelo. Ele agarrou isto com a alma. Por isso que ele teve companheirismo com o sobrenatural de uma forma tão forte, tão poderosa, que o mundo inteiro admirou. Hoje esses pregadores que não têm conhecimento de causa da vida dele, fala mal, fala que ele é falso, mas os pregadores do tempo dele, Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne, todos eles tiravam o chapéu por irmão Branham, fazia continência, não para o homem em si, mas para o ofício que aquele homem carregava. Mas qual é o segredo disto? Porque ele primou pelo espiritual. Só ele, seus discípulos, fazem a diferença até hoje, por primar pelo espiritual. Porque senão nós vamos só idolatrá-lo. William Branham morreu. Cadê a família dele? Cadê a família dele? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Povo espiritual que faz a diferença até hoje por andar no Espírito. Ame isto, irmãos. E isto é o néctar da vida eterna. É estar no Espírito. Deus os abençoe. Saiam devagar, saiam, pode abrir essa portinha do lado aí, irmão. Saiam devagar, está chovendo. Mas vá para casa lembrando do culto. O que eu preciso, Senhor, é estar no Espírito. Eu estando no Espírito, tudo fica fácil para resolver. Aquela briguinha de marido e mulher, aquele problema de patrão e empregado, problema lá na rua, no trânsito, todo tipo de problema. Se você estiver no Espírito, você cede seus direitos, como ovelha muda, e os problemas ficam fáceis de resolver. Sabe por que as nossas guerras ficam cada vez mais acirradas? Porque ninguém quer ceder direito, ninguém quer ser ovelha, quer ser bode, por falta de entrarmos no Espírito. Entre no Espírito. Ele trovejou autenticamente. Entre no Espírito e nossos problemas serão mais fáceis para ser resolvidos. O segredo da nossa vitória é descer. Entrar no Espírito é sinônimo de descer. Ser humildes. Você vencerá. Não terá diabo do inferno que te vencerá. Abraço um ao outro.
Venha domingo de manhã, traga aquela mensagem que estamos estudando, o estandarte. Deus os abençoe. Amanhã às 6 horas da tarde, culto em Taguatinga. E domingo 8 horas da manhã aqui, à tarde, à noite. Deus os guarde pelo seu poder. Dissipar, poderoso, onipotente, para sempre vai reinar, nunca jamais cessará o seu sol. Veremos Jesus sempre cantando, nunca odiando. O amor será o flores, rosas se abrindo, é a aurora a surgir. Ei-lo, o céu é vindo, a eternidade a luzir, todos santos, todos cantando, o louvor reside aqui, nunca jamais